Olá, meus amores, Escorpião, sejam muito bem-vindos à vossa leitura de maio. Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Escorpianos, sejam muito bem-vindos à vossa leitura de maio. Não se esqueçam de deixar o gostei aqui embaixo, se inscrever. A leitura é válida para Sol, Lua e Ascendente em Escorpião. E se vocês sentirem de ver os outros signos do vosso mapa também, podem ver, também sintam-se à vontade, sintam a vossa intuição, porque aqui algumas vezes as nossas leituras vêm complementando umas às outras, ok? Pois vamos lá, qual é a energia disponível, qual é que são os acontecimentos importantes, energia disponível para Escorpião no mês de maio, energia disponível para Escorpião no mês de maio, gratidão meus irmãos, gratidão, Escorpião, mês de maio. 3 de paus, 3 de copas, 8 de paus, mais duas, 9 de espadas e 2 de espadas, com um pajem de copas no final do deck. Mais uma vez, nenhum arcano maior. Realmente há muita gente aqui esse mês que é tudo com arcanos menores. É como se fosse a continuação de uma energia que já se iniciou no mês anterior. E é aquilo que eu vejo muito aqui também para Escorpião. 3 de paus e 3 de copas me fala sobre avanço e momentos de comemoração, momentos de fraternidade, mas principalmente avanços. Eu vejo você dando os passos necessários para seguir o caminho que você precisa de seguir, sente que precisa de seguir. Mesmo que não saiba exatamente o que você está fazendo nem para onde você está indo. Porque aqui a gente tem um 9 de espadas e um 2 de espadas. Existem dores, ainda existem frustrações, ainda existem bloqueios para serem curados que você ainda não conhece, que ainda não sabe por completo de onde é que vem e por que estão ali. Mas com esse 8 de paus aqui no final do deck e com essas cartas iniciais, não é? Com o 3 de paus e o 3 de copas, tá me falando aqui que pouco a pouco, quanto mais você investe em melhorar, investe em se aprimorar, investe em tentar fazer melhor do que você fez ontem, mais as coisas se aceleram, mais as novidades surgem, mais insights acontecem, mais você começa a se perceber, mais você começa a entender o que está acontecendo. Por isso as coisas se aceleram, é como se você começasse a ver logo de imediato resultados daquilo que você está começando a colocar em prática. Mesmo que ainda seja muito confuso para você, porque eu vejo aqui uma mente muito confusa, que não entende o que está acontecendo, não entende o porquê que está acontecendo, mas está tentando seguir a sua intuição do jeito que sabe, do jeito que consegue. Esse pajem de copas aqui no final do deck e uma lua embaixo do pajem de copas, tá me mostrando aqui ai, como é que eu ia explicar? É um lado mais infantil e imaturo que precisa de ser dominado. Existe um lado seu, nomeadamente o lado emocional, que precisa de maior desenvolvimento, uma maior maturidade. Você precisa de amadurecer emocionalmente aqui. Tem aqui uma certa sensibilidade que pode te manter refém daquilo que a sua mente traz. Por isso aqui você precisa de conhecer o seu inconsciente, se conhecer de verdade, não é? Para que você consiga colocar em prática aquilo que você tem aí para oferecer. Mas ainda existe aqui esse aperfeiçoamento que precisa de acontecer. Um desenvolvimento da maturidade emocional. Esse pajem de copas aqui me fala muito como tem muita energia de criança, energia de infantil,
fala de novidades, sim, fala de coisas boas, sim, e a gente tem aqui novidades no seu campo, só que é muito produto de um lado inocente seu. Porque a mente ela tá um caos, a sua mente ela não entende, ela não vê, ela não compreende. Existe uma discrepância até grande entre o mental e o emocional. Aquilo que você pensa é muito diferente daquilo que você sente. Bom, vamos abrir aqui um pouco mais essa leitura. Vamos tentar entender um pouco mais o que está acontecendo com o Escorpião. Quais são as mensagens ou acontecimentos importantes para Escorpião no mês de maio? Mensagens ou acontecimento importante para Escorpião no mês de maio. Mensagens ou acontecimento importante para Escorpião no mês de maio. Gratidão, meus irmãos, gratidão. O que é o 3 de paus? Ás de copas, perfeito. O que é o 3 de copas? Temperança. O que é o 8 de paus? 3 de copas, novamente. O que é o 9 de espadas? Cavaleiro de paus. E o que é o 2 de espadas? Caíram 2. A justiça e o 9 de ouros, muito bom. No final do deck. Final do deck, temos aqui um 3 de espadas. Vários 3 nessa leitura, viu, gente? A gente saiu aqui 2 vezes com 3 de copas, 3 de paus e 3 de espadas. E aqui eu preciso de chamar a atenção para uma questão. Aliás, duas questões. Quando a gente tem aqui essa combinação, principalmente no que toca aqui, com um Ás de copas depois e um 8 de paus depois também, e o Pajem de copas, pode indicar também um aumento na família, uma gravidez, uma nova pessoa na família. Pode não ser seu, pode ser do seu parceiro, sua parceira, ou pode ser do seu parceiro, não podia ser, né, da sua parceira, ou algum familiar, alguma pessoa próxima a você que recebe aqui essa novidade de uma nova pessoa, um novo membro da família. Pode ser também, ok? Não é para todo mundo, isso é só para alguns casos. Se alguém precisava dessa confirmação, temos aqui essa confirmação. Existe aqui uma forte energia de mais uma pessoa, mais um membro da família. E também temos aqui uma outra situação que está relacionada a relacionamentos amorosos. Quando a gente vê muitos 3, 2 vezes o 3 de copas, 3 de paus, 3 de espadas, Ás de copas, pode estar falando aqui também de uma terceira pessoa num relacionamento, ok? Pode ser da sua parte, pode ser da parte da outra pessoa também. E novamente, não é pra todo mundo. Cada pessoa tá passando por uma situação diferente. Só que aqui a gente tá lendo energia. E a forma como a energia se traduz na materialidade, ela vai ser diferente para cada uma, vai ser diferente para cada pessoa. Mas a energia que a gente tem aqui é muito essa novidade, é algo novo que surge, mas aos dois lados aqui. Porque para alguns essa novidade vem de um esforço que você já tem colocado em prática há algum tempo e você tá vendo a melhoria, não é? Tá vendo o desenrolar, o desfrutar daquilo que você tá começando a criar. Para outros, existe aqui também a manifestação, não é disso que você deseja criar, só que não vem aquilo que você espera, vem de uma outra forma. Isso depende de cada situação. Esteja atento a cada situação que você está vivendo neste momento. Por isso, não leve todas as coisas que a gente está falando aqui pro pessoal. Tenta analisar bem a sua vida para você ter
maior compreensão, para entender de que forma essa energia está realmente falando com você. Porque a gente já falou que uma nova pessoa, pode ser uma criança, pode ser uma nova pessoa, relacionamento. Mas também há aqui uma questão espiritual acontecendo. E eu vejo, né, porque a maioria das pessoas que me acompanham aqui tem um caminho espiritual mais desenvolvido, e por isso, normalmente, essas leituras estão mais voltadas para isso. E eu vejo aqui você colocando em prática tudo aquilo que você tem aprendido. Para as pessoas que estão dedicadas nessa jornada espiritual, de se desenvolver, de melhorar, de não é se conectar, se conhecer de verdade, se conectar com a sua espiritualidade, eu vejo vocês melhorando cada vez mais, dando um passo de cada vez, se direcionando aquilo que vocês sentem que é para vocês. E aqui existe cura acontecendo, existem novas oportunidades surgindo, porque você está fazendo esse trabalho. Aí existem comemorações, existem pessoas aqui encontrando grupos de estudo ou grupos de pessoas que falam das mesmas coisas que você, que têm os mesmos interesses que você, e isso te dá uma grande satisfação, te cura o coração, entendeu? Por isso que aqui é muito difícil, a gente precisa de saber identificar o que é a nossa história, porque a energia, ela fala de muitas coisas ao mesmo tempo. Só que a forma como ela é traduzida para a matéria vai depender de cada ponto de vista, não é? De cada indivíduo que está sendo regido por essa energia. Debaixo do 9 de espadas, a gente tem aqui um cavaleiro de paus, que aqui me mostra o quê? Essa confusão mental, essa dor, esses problemas que você pode sentir que precisa de resolver, está sendo resolvido a partir do momento em que você se conecta com o seu eu superior, com os seus guias, com a sua espiritualidade. Porque aqui é muito sobre você aprendendo a dominar a sua mente, aprendendo a direcionar, aprendendo a domar, a dominar, a disciplinar o ego. E você só consegue essa disciplina, você só consegue fazer as mudanças necessárias internas quando existe cura. E aqui a cura está acontecendo. E por que essa cura está acontecendo, você consegue entender que aquilo que está na mente é apenas produto de todas essas crenças inconscientes adquiridas ao longo da sua vida, mas que não são suas. Você pode mudar, você pode alterar no momento em que você quiser. Principalmente quando você se encontra com o seu eu superior, quando você se encontra com a sua fé, quando você se encontra com isso que te guia, que está além da mente. No final, a gente tem que, depois debaixo do 2 de espadas, a gente tem aqui o 9 de ouros e a justiça, que está me mostrando aqui claramente que aquilo que você não vê é que tudo aquilo que está acontecendo na sua vida é pela justiça, é aquilo que é justo. Por isso temos aqui energias muito que parecem até discrepantes, porque existem escorpiões aqui que fizeram coisas aqui que não deviam, que tiveram um passado um pouco sombrio e que agora você está colhendo aquilo que você plantou. Para outras pessoas, foram pessoas que foram muito injustiçadas, que passaram por muitas dificuldades, foram traídas, foram enganadas, e agora você está passando por essa justiça, de justiça divina, de você estar realmente recebendo aquilo que você merece, vivendo aquilo que você merece. Por isso nós temos aqui os 2 polos. Saiba identificar o que é o seu. Saiba ser honesto, honesta com o seu coração, sobre aquilo que você é, aquilo que você fez, aquilo que você sente que fez. Porque aqui a justiça virá, ok? E esse 3 de espadas aqui, com um Ás de espadas ali embaixo, reforça isso. Aqui nesse deck, o 3 de espadas, ela tem energia dessas 3 bruxas. A bruxa do passado, a bruxa do presente e a bruxa do futuro. E todas elas estão segurando uma corda. Não sei se vocês conseguem ver. Estão segurando uma corda. E aqui mostra esse fio, esse vínculo que existe entre o passado e o futuro e o presente. Quando você não quebra um padrão, quando você não quebra uma crença, quando você tem
um trauma, uma situação que se repete. Aí fica aí essa corda que você faz com que você repita vezes e vezes, se encontra o mesmo padrão, a mesma situação. E aqui a gente precisa de alterar isso. A gente está alterando isso, a gente está cortando essa corda. Por isso, assim, é bem discrepante mesmo. Há coisas muito boas para quem tem semeado e para quem tem feito o melhor que pode para se desenvolver, mas aqui questões bem complicadas para quem não teve as melhores atitudes ou quem não teve, assim, não tomou as melhores decisões no passado. Isso, mensagens e acontecimentos importantes. Existem novidades e principalmente existe cura, nomeadamente cura emocional. Aquilo que precisa ser revelado será revelado. Se existe alguma situação que precisa ser vista, será revista. Ou se a presença de uma nova pessoa, de um novo ser na família também será aquilo que é o melhor ou o ideal, também irá acontecer. Há muitas coisas aqui, viu? Mas há uma novidade. Definitivamente há uma novidade aqui. Há uma novidade. E para a grande maioria é uma novidade que traz alegria. Mas existem dores aqui. Bom, e o que mais? O que mais para Escorpião, mês de maio? O que mais precisamos saber para Escorpião no mês de maio? O que é o 3 de paus com o As de copas? 7 de ouros. O que é o 3 de copas com a temperança? El Diablo. O que é o 8 de paus com o 3 de copas? Eita, caíram duas. 5 de copas com o enforcado. O que é o 9 de espadas com o cavaleiro de paus? 6 de ouros. E o que é o 2 de espadas com 9 de ouros e a justiça? Rainha de paus com um 3 de paus novamente no final do deck. Outro 3. E de paus agora, novamente. Gente. Pois é aquilo que a gente tava falando. Essa carta aqui tá falando exatamente daquilo que a gente tava tentando explicar. Existem situações aqui, algumas pessoas de Escorpião têm apegos, aprisionamentos, pendências que precisam resolver. E que não há mais como fugir. Não há mais. Por isso que a gente tem aqui mesmo quase que esse divisor de águas. Aqueles que estão procurando melhorar, procurando curar, fazer o que for necessário para poder se desenvolver, se tornar uma pessoa melhor. Existem aqui existe aqui você semeando esse momento, esse lugar de equilíbrio, de abundância, de felicidade. Mas leva o seu tempo, ok? Leva o seu tempo. É uma coisa de cada vez, porque há muita coisa inconsciente que você ainda não conhece. Por isso, leva o seu tempo. E assim, a carta do diabo, ela veio debaixo da carta da temperança. Tá vendo? Existe cura de bloqueios, existe cura de apegos, existem cura de situações que não servem mais. E veio aqui debaixo do 3 de copas. Isso me reforça que existem pessoas aqui em triângulos amorosos. Existem pessoas aqui que estão numa situação amorosa tóxica. Por isso é que, para muitas pessoas, existe aqui esse momento de você descobrir. Por isso que, gente, é complicado, viu? Meu Deus, eu tô tentando falar para dois grupos diferentes, porque existem duas energias bem
Aliás, é a mesma energia, mas existem duas polaridades bem discrepantes aqui nessa leitura. Porque existe um grupo de Escorpião que sabe que não fez o certo, que passou e fez muitas coisas no passado e agora vai sofrer as consequências disso. E existe um outro grupo de Escorpião que sofreu muito no passado, passou por muitos perrengues e agora você vai começar a ver o outro lado da moeda. Por isso, esse enforcado e os 5 de copas vieram debaixo do 8 de paus e do 3 de copas, que reforça aquela ideia que a gente estava falando. Existem novidades chegando, existem situações acontecendo, existe algo novo aqui surgindo. Mas, para algumas pessoas, essa novidade será algo bom, será uma alegria, trará alegria. Para outros, não. Para outros, vão te levar aqui a entender o que você está realmente fazendo, o que você realmente trouxe para esse mundo. Tanto é que, debaixo do 9 de espadas e do cavaleiro de paus, a gente saiu aqui com 6 de ouros. E o 6 de ouros é apenas o arcano menor da justiça. É novamente a justiça. A mesma carta, só que aqui no sua potência máxima e aqui mais leve. Eu não consigo explicar, porque não há palavras para explicar como é que isso funciona, mas eu vejo como padrões. Uma mais forte, outra mais fininha, uma força mais pequena. Mas que é a mesma coisa, é a justiça acontecendo. Aquilo que é seu por direito virá. Tanto para bem como para mal. Tanto é que, debaixo do 2 de espadas e do 9 de ouros da justiça, a gente tem aqui uma rainha de paus. Aqueles que estão conectados com a espiritualidade serão muito bem recompensados, porque existe clareza acontecendo aqui, existe cura acontecendo e conquista, abundância, plenitude para aqueles que estão sabendo se guiar pela sua intuição. Agora, para aqueles que fizeram situações aqui pesadas ou se envolveram em situações aqui que não deveriam, a justiça acontecendo agora, a justiça sendo feita. Desculpem, pessoal, tivemos aqui que fazer uma pausa, mas vamos lá, continuando. Mensagem do Osho para Escorpião. Qual é que é o conselho do Osho para Escorpião? Conselho do Osho para Escorpião. Irmãos, mês de maio. Escorpião, mês de maio. Gratidão. 10 de paus, supressão. Cavaleiro de copas, a confiança. E a carta da temperança novamente, né? Que aqui no Osho é a integração. E a roda da fortuna no final do deck. Com o raio, com a torre embaixo. Gente, existe aqui mudanças drásticas por acontecer. Não será ainda neste mês de maio, mas existem mudanças para acontecer no futuro. Porque a gente tem aqui cura. A gente tem aqui cura. Aquilo que precisa ser resolvido será resolvido. E novamente a gente vê aqui aquela polaridade. Existe um grupo de pessoas que parece que as coisas pesam cada vez mais, e um outro grupo de pessoas que parece que você finalmente consegue se soltar e aliviar e voar de novo. Porque existe cura acontecendo aqui. Existe cura acontecendo. Assuma, gente, eu acho que o melhor conselho que eu posso dizer pra vocês aqui é: assuma aquilo que você tiver que assumir. Responda pelas suas responsabilidades. Que aí as coisas ficam mais simples de lidar. É sempre mais fácil lidar com a verdade do que perpetuar um problema, uma mentira ou um engano. Porque aí a situação fica cada vez pior, ok?
Gente do céu. Meu Deus. Que leitura, viu? Agora a gente vai tirar aqui uma cartinha do oráculo do I Don't Care. Aqui uma mensagem mais descontraída, que é justamente para ver que a gente leva tudo muito a sério. E aqui esse oráculo traz uma mensagem mais descontraída para o nosso momento presente, ok? Por isso vamos lá ver o que o oráculo do I Don't Care tem para dizer para os escorpião, no mês de maio. O que o oráculo do I Don't Care tem para os escorpianos no mês de maio? Gratidão, meus irmãos. Gratidão. Escorpião. Ok. Caiu Back to Basics. Voltando ao básico. E no final do deck, Inhale, Exhale. Inspirar e expirar. A gente tem aqui duas cartas que falam a voltar à origem, voltar à essência, voltar ao básico. Desde a comida mais simples possível, frutas, vegetais, exercícios simples, meditação, mindfulness, tudo aquilo que você puder fazer para se voltar para dentro e se conectar com a sua energia interior, faça. Que alimentação, exercício físico, mente, corpo, espírito, tudo. Tenta fazer aqui uma limpeza para você saber lidar da melhor forma possível com essa situação, ok? E, por último, vamos tirar então aqui uma mensagem do Tarô dos Gatos, que a gente tá fazendo aqui a mensagem com o Tarô dos Gatos esse mês. Eu adoro esse oráculo, ele é muito fofinho. E a gente vai ver aqui qual é a mensagem para vocês do oráculo dos felinos. Vamos ver então o que os nossos gatinhos, os felinos, qual é a mensagem que os felinos têm para Escorpião no mês de maio. Qual é a mensagem que os felinos têm para Escorpião no mês de maio? Mensagem do Tarô dos Gatos para Escorpião no mês de maio. Gratidão, meus irmãos, gratidão. Mensagem para Escorpião. Eita! Caiu a carta do Rei de Espadas e no final do deck um 8 de copas. Eu vou ler as duas para vocês. Rei de Espadas diz o seguinte: imóvel, numa pose rígida e distanciada, o Rei de Espadas é indecifrável enquanto observa a situação, analisando cuidadosamente cada pormenor. A sua figura austera exprime autoridade e rigor, qualidades indispensáveis para a gestão impecável das complexidades do cotidiano. É um governante erudito e sábio, dotado de uma inteligência aguçada que mantém habilmente separado do seu coração felino. A sua severidade confere-lhe uma aura intocável e o poder de um verdadeiro líder de colônia. Ele é um ponto de referência vital, um bastião da moralidade e da diplomacia. Haja com habilidade e nada o poderá prejudicar. Aqui tá falando muito sobre uma pessoa sábia. Um ponto de referência e moralidade. Aqui é saber analisar cuidadosamente cada pormenor, cortar aquilo que não serve e saber fazer as coisas da forma correta e justa. 8 de copas diz o seguinte: você está prestes a fazer um avanço decisivo e radical na sua jornada felina. Está deixando para trás o 8 de copas, que perderam o seu néctar mágico, e está se afastando em busca de algo mais satisfatório. Sente a necessidade de mudança e de libertar de encantamentos há muito gastos. Isso vai o levar a uma transição espiritual e emocional em direção a terras desconhecidas. Será uma jornada árdua e solitária, ao longo da qual terá que explorar novas áreas do seu subconsciente. No entanto, terá a oportunidade de crescer interiormente.
Para você encontrar um nível mais elevado de gratificação pessoal, deixe-se guiar pela sua sede e desejo de novos significados. Profundo, viu? Profundo. E mais não digo, não tem nada a acrescentar aqui, porque essa leitura foi... Mas é isso, meus amores. Se vocês gostaram da leitura, não se esqueçam de deixar o gostei aqui embaixo, se inscrever no canal. Quem quiser também conhecer o nosso novo curso de reprogramação mental e salto quântico, ou o nosso clássico curso Método 369, ou todos os nossos outros serviços, os links vão estar aqui na descrição, tá bom? E a gente se espera no próximo mês. Um beijo no coração.